Olá, igreja e todos que venham assistir esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos aqui ter um tempo de refletir, de aprender com o Senhor sobre o que Ele tem feito na história, sobre o plano dele de redenção para toda a humanidade. E o papel da igreja, nós os cristãos, dentro desse plano é aquilo que nós chamamos de missão. A Missio Dei, a missão de Deus, e as missões, ou a missão nossa, a missão da igreja e tudo que ela faz, tudo que o crente faz, tanto como comunidade e também como pessoal, na sua vida diária, sendo um cristão íntegro, fiel ao Senhor, obediente, todos os dias. Vamos ter um tempo de oração antes e a gente depois vamos ler o capítulo 20 do livro de João, o Evangelho de João, capítulo 20, você pode deixar aberto aí. É o tema da Missão Cristã Evangélica, a MCE, desse ano, né? Todo ano a MCE escolhe um tema e um versículo para a campanha de missões anual. E esse ano o versículo é esse aí, João 20, 21. A gente já lê, tá bom? Deixa sua Bíblia aberta aí, no Evangelho de João, capítulo 20. Vamos orar. Deus e Pai, nós queremos juntos te agradecer por sermos salvos no Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos elegeu para o Senhor, nos salvou antes da fundação do mundo, em Jesus Cristo. Obrigado pela obra redentora do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado porque nos enviou o Espírito para seguirmos uma vida santa, ou seja, consagrada, separada para o Senhor, para o louvor do Teu nome e da Tua glória em nossos feitos. Em nome de Jesus, abençoa todos que vêm, suas vidas, suas famílias, abençoa essa igreja tão amada, tão querida. Abençoa a minha vida e ministra o Senhor, fala ao Senhor, ensina-nos o Senhor, porque o Senhor é o único suficiente e capaz. Em mim, em nós, não há capacidade que não venha do Senhor, que não seja do alto. Nós reconhecemos isso e por isso clamamos a Tua ajuda, o Teu socorro. Nos abençoa, nos ensinando e nos transformando, nos dando a compreensão da Tua vontade e a capacitação pelo Espírito a cumprirmos a Tua vontade em nosso viver, para a Tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Assim a gente ora, Pai. Amém. Vamos ler então a partir do 19, João 20, do 19 até o 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas, se os retiverem, são retidos. Amém. Muito bom. O que está acontecendo aqui? Acho que vocês lembram, né? Vamos recapitular só um pouco. João, o apóstolo querido, estava ali, era um dos círculos próximos da amizade, no relacionamento com Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, andou por esta terra. João era um dos mais próximos, apóstolo, filho de Zebedeu, um judeu da Palestina, um típico judeu. Realmente, de verdade, era o João. Também conhecido como discípulo amado, né? Também é o mesmo autor do livro de Apocalipse e das 3 cartas que nós temos também no final do Novo Testamento. Esse é o João e ele está narrando aqui esse episódio, esse momento, foi em seguida da ressurreição de Cristo. É o domingo da ressurreição. A gente lê um pouquinho ali mais para trás, a gente vai entender melhor todo o contexto. Então eu peço que você faça isso depois.
senão agora nós não temos tempo suficiente para isso tudo. Mas é isso. E ele tinha acabado de encontrar Maria um pouco mais acima e pediu para ela não detê-lo, e sim, vá lá e avise os outros que eu estou vivo. E ela vai, sai correndo e vai. E aí Jesus chega onde eles estavam. Eles estavam desse jeito aqui. Imagina o cenário. Cenário de morte, cenário terrível, terrível. O amigo deles, o mestre deles, o Messias enviado, e esse é um dos propósitos do livro de João. João afirma que Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus e também o Filho de Deus, o Deus homem. Então essa é a ênfase principal aí do Evangelho segundo João. E esse Messias, o Filho de Deus, o Deus homem, ele morreu. Após fazer tantos feitos, dia a dia, diariamente, por 3 anos e pouco, alguns dizem 3 anos e meio, enfim, por aí, vivendo com Jesus, eles como judeus, esperançosos nas promessas do Antigo Testamento, feito pelos profetas do Senhor, conhecem a Cristo, dia a dia vão vendo quem é Jesus, vão vendo os seus feitos. Jesus vai se revelando e se mostrando em amor, em poder, em graça, em misericórdia, em compaixão. Realmente eles vão entendendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias enviado. Essa esperança vem crescendo, está em crescente. E eles estão animados, estão felizes. Só que Jesus avisou eles que isso iria acontecer, porque para isso foi que Ele veio. Ele deixa claro alguns capítulos ali para trás. Mas eles não acreditam muito nisso. Eles ouvem, imagino eu, mas não é possível. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Ele é enviado do Senhor, ungido do Senhor. E Ele vai governar para sempre. Como essa história aí? Nós não estamos entendendo muito bem. Penso eu, eles pensavam mais ou menos assim, eles não criam de verdade. Tanto é que, quando acontece, eles ficam desesperados, negam eles, fogem, enfim, abandonam. Um trai, inclusive, né? E esse Jesus, ele morre. O Deus morre. E causa um espanto, um medo. Então o clima é esse. O clima ali na Palestina é de pânico, é de terror, é de pavor. E uma morte horrível. Uma morte trágica, dura, dolorosa e totalmente constrangedora. Aquele paninho que a gente vê na cintura de Jesus, uma maioria dos estudiosos sérios afirmam, e a história também comprova isso, ele não existiu. Jesus foi crucificado como todos os outros, nu, totalmente nu. Uma vergonha pública, uma morte pública, extremamente vergonhosa, constrangedora e com uma dor imensurável sem fim. Talvez nenhum de nós nunca passou por isso, por uma dor assim, e que queira o Senhor nunca que venhamos a passar. Esse é o cenário, basicamente. E esse é o dia. Então ali, à tarde, no domingo da ressurreição, ele reaparece, ressuscitado, vivo, em carne e osso. E é o que a gente vê aqui nessa primeira parte dessa perícope. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. Isso é maravilhoso. Então, imagina um misto, se coloca no lugar aí, imagina um misto desse pessoal, de festa, de alegria, de nem saber como reagir, como pensar, e ao mesmo tempo impressionados, impactados, porque dizem as escrituras que as portas estavam trancadas. Há uma linha teológica que fala que Jesus atravessou a porta, há outra, que para mim faz mais sentido, que o milagre foi que a porta se abriu, porque Jesus aparece de carne e osso, então seria complicado atravessar qualquer parte sólida, seja a parede ou a porta. Então eu acredito nessa linha de que a porta se abriu milagrosamente e Jesus passou. Como acontece num fato mais adiante
com o apóstolo Pedro também. Quando chega ali em Atos, e numa situação parecida, ele estava preso, ele aparece ali onde os irmãos estavam intercedendo por ele, com medo também, mas cheio de fé. Mais fé do que esses aqui agora. E Jesus chega e reaparece ali vivo e mostra que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, no 20, mostrou as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então a comprovação, né? Que Jesus reaparece em carne e osso, ele mostra, ó, estou vivo, aqui estão minhas feridas. E esse misto toma conta desse pessoal. Do medo, o pânico, o pavor, com medo dos judeus, muito interessante isso, no detalhe aqui, a Bíblia relata que eles não estavam com medo dos romanos, dos soldados romanos que assassinaram a Cristo. Eles estavam com medo do povo deles, dos judeus. Está aqui no finalzinho do versículo 19. Ponto interessante para a gente observar. Com medo dos judeus. Os judeus estavam com medo dos judeus e não dos romanos. Por que será? E Jesus aparece nesse momento, comprovando o que ele mesmo disse, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E isso causa grande alegria, mas muita alegria, para esses amigos dele que estavam em pavor, desesperados, e com certeza reanima, aumenta a fé deles. E aí eles têm um tempo ali com o Senhor, conversam, e Jesus chega sabendo de tudo isso, percebendo, imagina o espanto, imagina a face, o gesto. Se coloca no lugar dele, senta aí nessa casa, nessa sala, nesse espaço, sabendo de tudo o que está acontecendo. O Deus foi morto, crucificado, nós vimos. E agora, o que nós vamos fazer? Como que a gente continua a nossa vida depois desses 3 anos e pouco? Tantas coisas maravilhosas que nós presenciamos, vivenciamos. E agora? E agora? Eles mataram eles. Eles vão querer vir atrás de nós somos seus seguidores, nós amamos ele, nós publicamente confessamos a nossa fé, andávamos com ele. Nós seremos os próximos. Provavelmente era isso que passava na mente deles. Devia de ser por aí o tom da conversa. E eles estavam dessa maneira. E Jesus chega declarando algo importantíssimo. Que a paz esteja com vocês. E ele mesmo é a paz. Não é uma paz simbólica, filosófica, mental, emocional, não. Não é nenhum tipo dessa paz que as pessoas têm buscado por aí, outros têm ensinado, dito, prometido, oferecido. Não é. Não é a paz na segurança de bens materiais, de profissão, de uma pessoa ou outra, dos benefícios que são bênção, mas dos maravilhosos e grandiosos benefícios da medicina, do conhecimento humano, da ciência. Não é nenhum tipo de paz passageira, volátil, fútil, mensurável ou não, palpável ou não. Não é. Mas ele é a própria paz. A paz sou eu. Jesus Cristo declara que a paz esteja com vocês. Ou seja, eu estou aqui. Eu sou a paz. Fiquem calmos, se alegrem, vamos celebrar. Eu venci a morte. Eu disse a vocês, eu venci a morte. Eu estou vivo. Vejam, toquem o outro evangelho, os outros evangelhos, nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O Tomé vai lá e, constrangido, põe o dedo aqui. Você não acreditaria se visse apenas? Põe o dedo, toque em mim, sinta-me. Eu estou vivo, eu sou a paz, a sua paz, a paz do mundo. E isso é maravilhoso. E isso nos deve deixar num estado de extrema euforia, gratidão e de muita segurança. Aliás, de total, plena segurança. Porque é nele que devemos depositar a nossa confiança. É em Cristo, em sua vida, em sua obra, em suas promessas.
Ele é a nossa esperança. E é uma esperança viva e eficaz. E é uma esperança diferente de qualquer outra oferecida para nós. Qualquer outra, de qualquer lugar que venha. Cristo é a nossa esperança. Como foi para os nossos irmãos aqui. E ele mostrou, né, o lado, então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E ele repete, e Jesus disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Então agora já não é mais uma paz pelo que tinha acontecido somente. Primeiro é a paz que, olha, que é verdade. É verdade o que os profetas disseram, é verdade o que eu disse, eu estou aqui, eu venci a morte. Não precisam temer a nada nem a ninguém. Eu venci a morte. Eu venci a morte. Acabou. Creiam em mim e terão a vida eterna e vida abundante. Abundante em todas as áreas. Uma vida completa, uma completude de vida. Nada vai faltar para vocês. Nada falta para todos aqueles que creem em Cristo e o amam e obedecem. Ou seja, como o Tiago fala, exorta, não apenas creem, porque até os demônios creem, mas que obedecem, que o amam, que o seguem, que seguem o seu caminho, as suas ordenanças, por amor, por gratidão, por paz, para que essa paz alcance a vida de muitos outros em toda a terra. Em toda a terra. Esse é o objetivo. E essa é a paz enfatizada no sentido dessa segunda declaração de paz de Jesus. É a paz para o envio. Então, primeiro Jesus os acalma e declara, calma, é paz. Eu venci a morte, é paz, tenham paz. Tenham paz. Não tenham mais medo da morte. Sim, é possível que vocês vão morrer por minha causa, pelo meu nome. Sim, é verdade. Mas tenham paz, porque eu venci a morte. Vocês estarão comigo na eternidade. E isso basta. Bastou para eles, deve bastar para nós. Então esse é o primeiro ensino. Esse é o primeiro ensino. Não confiem, não podemos confiar nos amigos, nas pessoas, no mesmo povo. Eles estavam com medo dos judeus, lembram? Nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa paz está em Cristo, é Cristo, vem dele para nós. E essa mesma paz que nos leva à missão, que nos leva a viver uma vida com objetivo, com um propósito, que é o mesmo que o dele, que do Senhor Jesus. Que é a segunda parte aqui dessa perícope. Repito aqui, João 20, do 21 agora ao 23. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Parar por aqui um pouco, para a gente meditar nessa parte. Então recebo a paz por envio, tá bom? Estou enviando vocês para anunciarem a minha vida, a minha morte, a minha ressurreição e a minha volta. Para que haja arrependimento de pecado e eu possa perdoar essa pessoa arrependida e ela ser recebida no meu reino eterno de glória, junto com meu Pai e com toda a minha família da fé. Tenham paz para exercer essa vocação, essa missão, a missão que o Pai me deu. Eu, na autoridade do Pai, dou a vocês, meus irmãos, meus amigos, como ele declara em João 17, em João 15, João declara em outros textos aqui. Jesus se considera nosso amigo, demonstrando o que ele quer. Ele abre um novo caminho e vivo de intimidade com Deus, uma amizade, uma intimidade pessoal, profunda. Fruto que gera essa segurança, que gera essa alegria, que gera essa paz e essa esperança. Essa amizade, esse relacionamento possível com o Deus homem, que João tanto enfatiza. Jesus Cristo, o Messias de Deus, o ungido de Deus, o próprio Deus na pessoa do Filho encarnado, o Deus homem. E é assim que João abre o evangelho dele, certo? A gente lembrar lá em João 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade ao final
da primeira perícope aí do capítulo 1. E o verbo se fez carne. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. E isso até dificulta um pouco a nossa compreensão. Por isso a necessidade da fé. Por fé nós conseguimos compreender alguns mistérios do Senhor. Tem alguns que realmente talvez a Bíblia não esclarece, são áreas cinzas. Se for a vontade do Senhor, um dia na presença dele, ele mesmo nos revelará tudo. Creio que sim, né? João 17:3 declara que a vida eterna é esta: conhecer a Jesus, o seu Filho a quem enviaste, e a ti, o único Deus verdadeiro, eterno e verdadeiro. Teremos a eternidade para conhecermos e descobrirmos ao Senhor nessa relação que já é possível hoje. Jesus já abriu esse novo e vivo caminho hoje. Já é possível nós termos essa relação, esse relacionamento profundo de intimidade e amizade com o Senhor hoje. Em missão. Uma vida em missão. Dia após dia, momento a cada momento, em missão. Nessa missão. Cheios do Espírito. Em uma novidade de vida. Uma vida dominada, guiada pelo Espírito. Fruto, como presente, como bênção divina dessa paz. Na ressurreição de Jesus Cristo. É nisso. É essa paz, tem essa ênfase, essa segunda declaração de paz de Jesus. Vão. Esse é a grande comissão, o grande envio de João. Temos o de Mateus, bem conhecido, Mateus 28, de 18 a 20, e esse é o de João. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Como que o Pai enviou ele? Enviou ele na autoridade, sobre tudo e todos, pelo poder do Espírito. Então ele foi abençoado. Ele não veio porque quis, ele não veio numa aventura independente, autônoma, não. Tudo que o Pai faz, o Filho e o Espírito sabem e fazem juntos. Tudo que o Jesus faz, o Deus Filho, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, estão juntos, fazem também. Tudo que o Espírito está envolvido fazendo, está na bênção, na unidade do Pai e do Filho. E essa harmonia da Trindade, esse Deus Trino, essa vida harmônica, perfeita, de paz, bela, ampla, completa, é que nos é oferecida. João 17, na oração sacerdotal de Jesus, isso fica muito evidente ali. A gente não tem tempo para discorrer nisso tudo agora. Mas é chamado na teologia como a kenosis ou a urkenosis da Trindade. Uma relação íntima, profunda, do Pai com o Filho, com o Espírito, do Espírito com o Filho e com o Pai, do Filho com o Pai e com o Espírito. É uma relação harmônica, perfeita. A beleza do casamento é quando um casal, uma família consegue viver dessa maneira. E agora, a coisa mais linda e bela, a igreja deve revelar essa unidade, essa vida em missão, em paz, em harmonia. Um servindo ao outro, um amando ao outro, um apoiando, ajudando, suportando, cuidando, perdoando ao outro. É isso que Deus espera de mim e de você. Então, a primeira missão que nós temos é essa, é sermos santos, ou seja, separados, em consagração para serviço de Deus o Pai, na pessoa do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na comunhão e na autoridade dada por nós, por Jesus Cristo. Ele segue realizando a missão de Deus em nossas vidas, em nossa vida missionária, a vida da igreja. Vezes comunitária, como fazemos como igreja, vezes fazemos em grupos menores ou pessoalmente, mas em todos os momentos, de uma forma espiritual, estamos sempre fazendo em comunidade. E é uma comunidade eterna. Olha que coisa mais linda. Eu fico maravilhado com isso. Eu espero que você também fique. Meu Deus. Isso é algo sobrenatural. Nós estamos envolvidos em algo sobrenatural, em algo eterno. Um parêntese.
É muito legal quando a gente realiza alguns planos pessoais nossos, né? Como família, como amigos, enfim. Qualquer realização, passar num concurso público, construir uma casinha de brinquedo, um quebra-cabeça, alguma coisa com seus filhos ali. Construir e conseguir realizar uma viagem em família, dos sonhos. Qualquer tipo de realização, a profissão, cheguei no cargo que eu almejei, que eu esperava, que eu sonhei, que eu batalhei, que honestamente, óbvio, eu conquistei, enfim, terminei meu curso, me propus ali 3, 4, 2 anos e meio, 1 ano e meio, 5, não sei. Conclusão, quando a gente conclui algo, uma tarefa, uma missão na qual nós nos propusemos a fazer, já tem algo maravilhoso, sendo que isso vai acabar? É finito, tem prazo de validade, tem duração, e já dá um êxtase tão grande. Eu estou numa luta pessoal de voltar ao meu peso, a uma forma física melhor. Para quê? Para dar um bom testemunho, porque eu tenho um dono, eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Eu não posso viver desleixado em nenhuma área da minha vida. Eu não posso revelar no meu corpo a minha glutonaria, a minha preguiça. Glutonaria porque não tenho domínio próprio, não quero comer toda hora e tudo. E a outra coisa me deu um branco aqui agora. A minha forma física, o meu desempenho na missão, o meu testemunho, sabe? As pessoas estão me vendo. Eu preciso prestar conta disso. Eu não vivo por mim mesmo mais. Eu não sou dono da minha vida, dono do meu ser. Minha mente, meu corpo, né? Minhas vontades, ninguém tem nada a ver com isso. Não. Eu tenho um Deus que morreu por mim, que deu a vida por mim, que está vivo. Está vivo, né? Ele ressurgiu, nós já vimos aqui. Ele está vivo. Mas ele deu a vida. Para me libertar desse pecado, dessa incontinência. Eu tenho domínio próprio, eu tenho o Espírito que me vive. Eu preciso me dominar, eu tenho minha responsabilidade sobre isso. Eu preciso dar um bom testemunho em todas as áreas da minha vida. Isso aqui foi só um exemplo. Então eu estou nessa luta. E já é tão bom como quando eu consigo. Às vezes que eu consigo voltar a um peso melhor, manter uma aparência mais saudável. E não só aparência, mas ser fato isso, porque estou me alimentando bem, dormindo bem, descansando bem, enfim, me propus a isso, eu preciso concluir. Essas conquistas são maravilhosas, são preciosas. Imagine algo eterno. Quase que eu perco o meu raciocínio aqui. Perdoem pela viagem aí. Imaginem algo eterno. Imagine um plano divino, um plano eterno. Aliás, o maior, o principal plano da nossa vida, da existência humana. Se engaje nesse plano. Se você ainda não está, se engaje nisso. Não fique de fora. Não fique de fora. Não há nenhuma realização humana maior que chegue próximo, que se aproxime 1 milímetro sequer. São todas simbólicas, são todas representativas, qualquer outro tipo de realização. Referente a essa que é a grandiosa, a maravilhosa. E a que de fato importa, esta é a missão de Deus. A redenção da humanidade, a redenção do cosmos, a redenção da terra, do universo. E isso passa por mim e por você, passa pela igreja, passa por nós. Passa por nós. Nós precisamos ser enviados, nós somos enviados, nós precisamos assumir essa responsabilidade. E nos dedicarmos a isso. Como que ele foi enviado? Então ele foi enviado pela autoridade, nós temos a autoridade de Cristo. E a unção do Espírito, a presença do Espírito, o Espírito em nós, que nos habilita e nos capacita a cumprir pela graça suficiente do Senhor essa missão. Perdoem. Desta mesma maneira, com autoridade. Segundo, com alegria. Cristo era alegre, extremamente feliz, contente. Por quê? Porque ele é totalmente pleno do Espírito Santo. Cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz. Percebe? O fruto do Espírito é a pessoa de Cristo. É revelado plenamente, completamente na pessoa de Cristo. Como ele viveu, como ele andou, como ele é. Eu e você devemos ser, precisamos ser. No casamento, na igreja, na família, em todos os ambientes, no trabalho, nas universidades, nas escolas. Você de qualquer idade que seja,
precisamos ter essa caminhada. Precisamos ser testemunhas, discípulos realmente de Jesus Cristo, cheios do Espírito, enviados por Ele, com a bênção da autoridade do Senhor, e cheios do Espírito, com todo o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade e a longanimidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra estas coisas, o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios 13. Não há lei. Não há lei. Nada testemunha contra essas coisas. Claro, só o inimigo das nossas almas. Mas isso agrada a Deus. É assim que Ele nos envia. Com coragem. Com amor, na autoridade, cheios do fruto do Espírito. Com coragem, porque Ele venceu a morte. Não precisamos mais temer. Não há mais o que temer. O perfeito amor lança fora todo medo. O mesmo João repete isso em uma das suas cartas, lá no final do Novo Testamento. Nós precisamos pegar esses aspectos de Cristo e aplicamos ele em nossa vida. E claro, por quê? Que tem que ser com coragem, sem medo, cheio do Espírito, na autoridade de Deus, porque sabemos que vamos ser rejeitados, ele falou isso, maltratados e possivelmente feridos, agredidos e talvez mortos. Sim, porque é como? Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Está tudo no pacote. E tem mais coisas, né? Que não dá aqui, ó. Já estamos indo pro encerramento aqui, para conclusão. Preciso concluir. Tá tudo no pacote. É igualzinho. É igualzinho. Assim como o Pai me enviou, ó, eu envio vocês dentro desse pacote, na autoridade, cheios do Espírito Santo, na autoridade divina, cheio do Espírito Santo. Eu estou com vocês, na minha companhia. A Trindade está conosco. Com amor, com coragem, cheio do fruto do Espírito. Para enfrentar, seja quais forem as adversidades. Sejam quais forem as adversidades. Vocês são meus irmãos, filhos de Deus Pai, cheios do Espírito Santo, igreja viva de Jesus Cristo, para proclamar as boas novas de salvação, de rendição, de redenção. Somos nós. Nós somos Cristo usa a nossa vida, envia a sua igreja para mostrar a Ele a esperança do mundo. A esperança para esse mundo é Jesus, revelada por meio da sua igreja, anunciada por meio da sua igreja, todos os dias, em todo ambiente. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, 22, recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são eles perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. A gente sabe que o Espírito Santo desce sobre todos de uma maneira maravilhosa, fica mais retratada e firmada, registrada, quando Lucas escreve em Atos. Ali acontece a descida do Espírito Santo, Pentecostes e tal. Mas aqui há uma antecipação para esse momento que Cristo declara. E essa questão sobre perdoar os pecados, vão ser perdoados, se retiverem, são retidos. Isso aqui, a explicação é a seguinte: representam verbos no tempo verbal do perfeito em grego. E também poderiam ser traduzidos por têm sido perdoados e têm sido retidos. Uma vez que o tempo perfeito tem o sentido de uma ação concluída no passado, mas com resultados contínuos no presente. Ou seja, não é que nós temos autoridade humana, pessoal, para perdoar ou reter pecado de quem quer que seja. Não, não. Isso é o que Deus já fez lá no céu, lá na eternidade. A Trindade já resolveu isso lá na eternidade. E aí eu quero abrir, só para nos lembrar, todos nós, Efésios 1:4, lembra? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então a Trindade resolveu isso em uma conversa celestial, em algum momento da eternidade, na qual eu e você também não estávamos.
não tivemos essa honra, esse privilégio, não estávamos fisicamente presentes, mas eu creio que já era o plano dele, eu e você, nós já estávamos no plano de Deus, da Trindade. Você tem ideia que coisa linda e maravilhosa é isso? Então, esse aqui está esclarecido, certo? Nós não temos por autoridade nossa perdoar ou reter pecado, mas na autoridade do Senhor, que Ele já decidiu isso, Deus perdoa pecado ou retém pecado. Nosso papel é apresentar o Evangelho, e a palavra já nos diz: quem receber o Evangelho de Jesus Cristo está salvo. Quem não o recebe já está condenado. Romanos também deixa isso claríssimo, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que nenhum justo há, nenhum sequer. Enfim, é só para esclarecer esse ponto aqui. Nós estamos completos, cheios do Espírito Santo, com a autoridade do Senhor, para realizar as boas obras de Efésios 2:10, que antecipadamente, em Cristo Jesus, o Senhor já deixou preparado para que nós andássemos nela. Estou partindo para a conclusão. Está dando meu tempo aqui. Vamos retomar rapidamente, que eu queria que vocês gravassem isso. Algumas coisas importantes aqui. Jesus Cristo está vivo, Ele reapareceu, foi visto, há testemunhas, foi tocado, se alimentou. Por isso Ele venceu a morte e nós temos paz. A nossa paz não está nos nossos irmãos, não estava nos judeus, irmãos dele, no povo deles, não está. Nossa paz não está na igreja, não está na família, no trabalho, não está em nada, em nenhum lugar, em nenhuma coisa, em nenhuma pessoa daqui, a não ser na única pessoa de Deus, Jesus Cristo, seu Filho. Tenham paz, e essa paz nos acalma a vida, nos acalma o coração diante de qualquer situação que você possa estar vivendo. Então a missão de Deus, Ele cumpriu e continua cumprindo, usando-nos na sua missão, nos convocando para que a gente, como crente, como igreja, tenha uma vida em missão. E aí Ele, Jesus, nos envia cheios do Espírito, da mesma maneira com a qual Ele foi enviado pelo Pai. Ele envia a sua igreja, Ele envia seu povo, para que a gente vá, ande de encontro às pessoas e pregue esse evangelho maravilhoso. Desfrute da paz de Deus em Cristo Jesus, desfrute dela, descanse dela, mas ela simultaneamente exige que a gente também em paz vá, descansados, encorajados, cheios do Espírito, e dediquemos a nossa vida e nossos recursos, tudo, para levar essa mensagem, pregar este evangelho. Especialmente, ele é onde ainda ele não chegou. Há milhares e milhares de povos e pessoas, tanto aqui no Brasil, quanto espalhados pelo mundo, sem a possibilidade de um cristão, de uma igreja, de um versículo, de uma só palavra de um versículo. Isso tem a ver comigo e contigo. Amém? Que o Espírito Santo ministre, siga ministrando na sua vida. Que essa palavra e toda a palavra do Senhor abençoe você, te transforme e encoraje você a fazer cada dia mais para a glória de Deus, para essa missão, para essa vocação na qual nós somos chamados de ser cristãos. Por isso somos chamados como cristãos, porque precisamos e devemos ser igual a Jesus, obedientes em tudo ao Pai. Viver uma vida de renúncia a nós e total entrega ao Senhor e ao próximo. E proclamar o Evangelho da salvação, esperança para o mundo. Obrigado por esse tempo. Continue se dedicando nos estudos das Escrituras, conhecendo mais a Deus. Porque só conhecendo a Deus a gente consegue obedecê-lo, compreender e obedecê-lo e fazer realmente com que o Espírito Santo tome a nossa vida, nos guie, nos prepare, nos capacite e nos envie mundo afora a ser instrumento da salvação divina. Que privilégio, que honra maravilhosa. Oremos. Obrigado, Deus,
pela tua palavra e pela tua administração. Corrija o que precisa em mim, na tua igreja, nos meus irmãos e irmãs. Nos abençoa e nessa autoridade, nessa paz, nesse envio, a nossa vida seja usada pelo Senhor para ajudar muitas pessoas a conhecerem o Senhor e terem suas vidas abençoadas com a transformação e a salvação por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado pela honra e privilégio de compartilhar com vocês. Deus abençoe. Abraço a todos.